No verão desse ano, tivemos dias de sensação térmica chegando a 50 graus. Seria isso um fenômeno normal ou não? A época do ano é favorável a temperaturas elevadas. O fato de não termos nenhuma frente fria atingindo a nossa região, o nosso litoral, faz com que essa massa torne-se cada vez mais estável e aí favorecendo a elevação da temperatura. Esse fenômeno não é uma novidade. Segundo a meteorologista, há muitos anos atrás já havia sido registradas temperaturas bastante elevadas. Nós temos uma série histórica de 1922 a 2004, nós tivemos temperaturas altíssimas, inclusive culminando com uma temperatura de 43,1. Podemos dizer que em alguns momentos a temperatura vai aumentar mais do que se previa, mais do que se poderia supor. Esse aquecimento, eles são tópicos, porque a gente imagina que o planeta ele não é uma rocha flutuando, nós temos uma atmosfera que é muito dinâmica. E o que se discute muito é o fato de que é impossível prever o movimento que a natureza vai tomar em direção a alguns pontos. Nós vivemos numa região que é uma região tropical, então naturalmente ela vai ser mais quente ao longo das estações. Então, no momento em que nós estivermos em sistemas que deveriam ser mais quentes, haverá um aumento gradativo dessa temperatura e vamos sentir mais calor naturalmente. Na visão dos meteorologistas, o homem não interfere nas mudanças climáticas. Já os ambientalistas têm uma posição contrária e alertam para as consequências. A consequência é um aquecimento um pouco maior do que se previa, né? E esse aquecimento um pouco maior, nós não estamos falando de nada absurdo, mas para o ecossistema é algo que pode causar realmente algum efeito. De acordo com os últimos estudos da ONU, uma elevação de mais ou menos 2 graus acima da nossa temperatura mundial pode provocar derretimento das geleiras. Esse derretimento já é uma coisa que nós podemos assistir, haja vista a enorme geleira que está navegando nos mares do Pacífico, alterando o curso das marés e a dinâmica do clima na região. E, consequentemente, conforme mais geleiras forem derretendo, poderemos assistir pequenas inundações. Em poucas décadas, no Rio de Janeiro, a região mais baixa de Jacarepaguá e principalmente a Baixada Fluminense poderão ser inundadas por conta do excesso de água no sistema marinho. Para amenizar essa situação, medidas já estão sendo tomadas. Exemplo disso é o Acordo de Copenhague, que é uma convenção na qual os países signatários da ONU se comprometem a tomarem decisões para conter o avanço do clima. Esses países eles se organizaram em torno dessa convenção, que a gente chama de COP. Já aconteceram outras tantas COPs no mundo, entre elas a que eu considero a mais importante, que foi a ECO 92, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ali nós balizamos as políticas mundiais para que os países se tornassem, essa questão do clima entrasse na pauta de discussão da diplomacia, entrasse na pauta das discussões das grandes corporações, porque até então era um papo de bicho grilo. Só ambientalista, só quem está se preocupando com mata que se preocupou com o clima. Não entrava na questão das discussões dos chefes de estados. Hoje, pelo menos, apesar das grandes dificuldades que nós temos na aprovação de algumas medidas mais contundentes, pelo menos entrou na pauta de discussão das grandes nações, entrou na pauta de discussão da ONU e entrou na pauta de discussão principalmente das empresas, que são as principais precursoras e fomentadoras dos gases de efeito estufa. Agora que já sabemos que o homem interfere sim nas mudanças climáticas e que essa discussão já chegou até a sociedade, será que existe alguma medida que podemos tomar para reverter esse quadro? Nós não voltaremos a ficar mais frescos. A atmosfera não vai ficar mais limpa. O que nós estamos propondo com a COP15 e a próxima COP16 no México, no final desse ano, é encontrar medidas para conter um aquecimento mais rápido e mais violento. Nós estamos num processo que a gente vai ter que se adaptar às grandes mudanças, vamos ter que nos adaptar a novos processos de produção, vamos ter que aceitar que a matriz industrial e a matriz energética vai sofrer severas mudanças para que a gente não sofra também reveses do clima. Vamos tentar tornar a nossa vida mais poética para que a natureza nos proteja.
Proteger o clima é nos proteger. Nós não temos outra casa. Esse planeta é o único que nós temos. A gente não pode se mudar para Marte, não podemos nos mudar para Vênus, nem para a Lua. Nós só temos esse planeta, que se chama Terra. Então temos que protegê-lo.